participantes. Bom dia, podemos começar? Vamos então dar início ao evento? Todos já chegaram? Sim, podemos começar. Podemos começar? Sim, podemos começar. Ok, então. Bom dia a todos e todas participantes. Vamos dar início, então, ao evento de lançamento da publicação, o apoio da Equipe Europa ao Brasil na luta contra a Covid-19. Anunciamos que temos a participação de diversas organizações brasileiras e europeias e da Equipe Europa, que é aqui representada pelos embaixadores e embaixadoras dos Estados-membros, diplomata das embaixadas dos Estados-membros da União Europeia no Brasil e da Delegação da União Europeia no Brasil, além de representantes de instituições financeiras europeias, como o Banco Europeu de Investimento e a Agência Francesa de Desenvolvimento, que agradecemos. Neste momento, iremos mostrar um vídeo produzido para celebrar um ano da Equipe Europa. Por favor, o vídeo.
Então, neste momento, passamos a palavra ao embaixador Inácio Ibañez, embaixador-chefe da Delegação da União Europeia no Brasil, para a abertura do evento. Com a palavra, embaixador. Muito obrigado, Maria Cristina. Bom dia, prezados colegas, embaixadores, prezado secretário Fábio Marzano, prezado vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, colegas de outras instituições brasileiras e europeias, senhoras e senhores. Gostaria de começar este evento manifestando o nosso profundo pesar pela perda de tantas vidas durante esta pandemia e destacar a gratidão da União Europeia pelo trabalho das equipes de saúde, que são merecedoras do nosso mais elevado reconhecimento. Eles representam o espírito de solidariedade que nos tem que mover nestes complicados momentos que vivenciamos. A publicação que hoje apresentamos também se escreve nesse espírito de solidariedade. Nele tentamos apresentar uma boa parte do que a nossa equipe Europa, composta pelos Estados-membros da União Europeia, pela delegação e por instituições financeiras europeias, tem contribuído aqui no Brasil para o enfrentamento do que é, neste momento, dos maiores desafios globais, a Covid-19. Como destacamos na introdução da publicação que hoje lançamos, o vírus não conhece fronteiras e, portanto, enquanto existir em algum lugar do mundo, continua a ser uma ameaça à saúde pública em todos os lugares e, portanto, combater a pandemia juntos é do interesse de todos. Nestes tempos difíceis, a troca de experiências, a cooperação científica, a solidariedade e proteção dos direitos dos mais vulneráveis constituem ações capazes de nos ajudar a sair dessa crise sem precedente e de nos orientar para uma recuperação inclusiva para todos. E é por isso que a União Europeia e seus Estados-membros decidiram disponibilizar recursos imediatamente por meio dos programas de cooperação com a América Latina e o Caribe, como parte da resposta global em apoio aos esforços de países parceiros como o Brasil. Em meados de abril, nos reunimos em videoconferência com o ministro Marcelo Queiroga para tratar de ações coordenadas a serem tomadas entre o governo brasileiro, União Europeia e países europeus no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Durante a conversa, nos colocamos à disposição do ministro para apoiar os esforços do Brasil na aproximação com diversas instituições europeias na busca de insumos e da antecipação de doses de vacina Covid-19 para o Brasil, que em 2021 enfrentou um agravamento no cenário epidemiológico. Gostaria de me referir, em particular, à participação do Brasil no mecanismo de proteção civil da União Europeia, com dois pedidos específicos para o envio de medicamentos. A primeira foi feita no ano passado e Portugal fez uma oferta de doação. Novamente, este ano, o Brasil apresentou uma segunda solicitação que desta vez foi generosamente respondida pela Espanha e pela Irlanda. Tanto as doações de Portugal como da Espanha já foram entregues e estamos em andamento para finalizar a doação da Irlanda. Nesses processos, é muito importante assegurar o rápido processamento dessas doações, tendo em mente que os destinatários finais são os pacientes brasileiros que necessitam desses medicamentos. A União Europeia e seus Estados-membros têm contribuído para a pesquisa e desenvolvimento de vacinas para a iniciativa COVAX da Organização Mundial da Saúde. A contribuição da UE e de seus Estados-membros corresponde a 2,47 bilhões de euros. Vale destacar que ambos, União Europeia e Brasil, podem ajudar o restante do mundo com a produção de doses de imunizantes contra a Covid-19, dada a alta capacidade brasileira e europeia de produzir vacinas de qualidade, no caso do Brasil, fabricadas por instituições respeitadas
financiadas internacionalmente, como a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Instituto Butantan. Esta publicação, que como disse, não é exaustiva de todas as iniciativas apoiadas pela União Europeia e pelos Estados-membros da União Europeia, apresenta alguns exemplos de ações no enfrentamento à Covid-19. Apenas para citar alguns exemplos, os projetos lançaram campanhas de informação, ofereceram cestas básicas e material de higiene e produziram máscaras de proteção. Foram apoiadas cerca de 70 ações, mobilizando por volta de 22,6 milhões de euros em subvenções. As instituições financeiras da União Europeia mobilizaram 635 milhões de euros em empréstimos, por exemplo, para apoiar os programas de ajuda emergencial do governo ou para apoiar a recuperação econômica de micro e pequenas empresas no Nordeste do Brasil. Consideramos que a parceria significativa da União Europeia e de seus Estados-membros na luta contra a Covid é uma realidade concretizada em muitas ações de cooperações no Brasil e na América Latina, que hoje apresentamos nesta publicação. Os nossos esforços agora serão também concentrados na recuperação econômica pós-Covid, por meio de projetos de cooperação e de acordos firmados por instituições financeiras europeias que esperamos tragam bons resultados. Boa leitura e muito obrigado por nos acompanhar hoje. Agradecemos as palavras do embaixador da União Europeia no Brasil e convidamos agora o embaixador da Espanha, senhor Fernando Garcia Casas, para proferir suas palavras. Embaixador. Muito bom dia. Obrigado, Maria Cristina. Muito bom dia. Buenos dias, embaixadores, secretário Marzano, vicepresidente do Banco Europeu de Investimentos, colegas e amigos. Eu concordo plenamente com a fala do embaixador Ignacio. Então, só queria, talvez, salientar algumas coisas que, como a edição daquela publicação fechou num momento dado, não foram salientadas, não foram incluídas aí, em torno aos 4 eixos principais da troca de experiências, cooperação científica, solidariedade, proteção dos direitos dos mais vulneráveis, que o embaixador Ignacio salientou. Troca de experiencias de nosso lado, como membros da União Europeia, mas também como a um nível bilateral espanhol, o que fizemos foi organizar 3 sessões clínicas com o doutor Fernando Simón, que é o coordenador nacional espanhol da resposta à Covid. Como, infelizmente, em muitos países da União Europeia sofreram a pandemia antes de chegar a outras regiões e aprendimos dos erros, das boas práticas e das soluções. Assim, daquelas sessões clínicas, a terceira sessão foi dedicada ao uso de 2 doses de vacinas diferentes na população espanhola e como isso pode servir de referência para a população brasileira. Acho que também alguns países da União Europeia fizemos aqui uma parceria muito positiva de diplomacia pública como escritório regional da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, a doutora Socorro Gross, porque em 5 de abril, a América Latina estava sofrendo o 34% das mortes e recebendo apenas 8% das vacinas distribuídas pelo mecanismo da COVAX Facility que já foi mencionado. Agora, e graças em parte a essa atividade, felizmente a situação mudou bastante e muitas vacinas COVAX estão chegando ao Brasil e a outros países da América Latina. Do ponto de vista da solidariedade, temos que ser criativos e grandes problemas, grandes catástrofes requerem de soluções criativas. Não? Então, nós fornecimos uma assistência às crianças do pessoal, de todo o pessoal do Hospital Albert Einstein de São Paulo, em nossa escola do Colégio Miguel de Cervantes, que tem 1.700 alunos em São Paulo, para que assim os pais e as mães ficassem com maior liberdade para se concentrar em ajudar durante a pandemia. E também fizemos uma coisa parecida, acesso à saúde pública, com comunidades venezuelanas e comunidades indígenas Guarao e Tarepán, no estado de Roraima. En cuanto ao apoio máis vulneráveis, foi falado aquí por embaixador Ignacio, das cestas básicas nós fornecimos 90.000 kilos de alimentos, que são cestas básicas de proteína de peixe,
em parceria com duas empresas espanholas, a Mapfre e a Gomes da Costa, e sempre a través de duas instituições brasileiras bem referenciadas, PUFA, Central Unida das Favelas, e SESC Mesa Brasil. A pedido, talvez isso que não foi incluído na lista de ações, a pedido das autoridades brasileiras, nós fornecimos 80.000 kits de intubação, bloqueadores musculares, tudo aquilo que se precisa para intubação, que chegarão ao Brasil no 27 de abril. E isto são todas realidades. A promessa, esta é uma promessa feita pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, por ocasião da cúpula ibero-americana de Andorra, onde o Brasil participou, de doar ao menos, saliento ao menos, 7,5 milhões de vacinas, uma vez que a população espanhola estiver vacinada a uns 50%. Já vamos pertinho disso, então, se Deus quiser, não vai demorar muito. Finalmente, como depois de outras catástrofes, acho que estamos enfrentando uma mudança de época. Essa mudança de época requer ações ao interior das sociedades e ao nível internacional. Ao interior de nossas sociedades precisamos de uma retomada econômica, maior crescimento econômico e também maior redistribuição e o combate para uma redução, em favor de uma redução da desigualdade extrema. E no âmbito internacional precisamos de uma retomada da arquitetura diplomática, uma nova arquitetura diplomática de cooperação fundada em uma maior sustentabilidade, solidariedade com as nações mais vulneráveis e a procura de novas formas e recursos de financiamento internacional. Acho que nessa corrida dessa nova arquitetura diplomática de cooperação, o Brasil e a União Europeia podemos ser parceiros, amigos e aliados, e só assim merecer aquela salva de aplausos, aquela salva de palmas do início do vídeo. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor embaixador Fernando Garcia Casas e a Brigitte Colette, embaixadora da França no Brasil. Muito obrigada. Caros colegas europeus e brasileiros, bom dia a todas e todos. É grande prazer estar com vocês hoje para o lançamento da publicação do Team Europe, que apresenta o esforço conjunto dos países europeus em prol do Brasil no combate à Covid-19. Desde o início da crise, a França tem se mobilizado no combate à pandemia no Brasil e as suas graves consequências sociais e econômicas. Destinamos mais de 2 bilhões de reais às populações afetadas pela pandemia, num espírito de solidariedade. Primeiramente, a Embaixada destinou uma ajuda emergencial às populações do Amazonas e do Amapá. Doamos diretamente cerca de 18 milhões de reais para possibilitar a compra de equipamentos médicos, a distribuição de produtos alimentícios e de medicamentos essenciais, bem como a realização de atividades de treinamento e de conscientização por meio de nossos parceiros, autoridades locais e ONGs. A ação no Amapá reforçou a cooperação franco-brasileira na luta contra a propagação do vírus nas áreas de fronteira com a Guiana Francesa. A segunda vertente de nossa ação tem sido o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, a instituições financeiras para oferecer apoio emergencial e para promover a recuperação econômica. Por meio de empréstimos e da assistência técnica da AFD, atendemos às necessidades do governo federal e também de bancos estaduais para enfrentar as consequências da crise da Covid e preparar uma retomada sustentável.
Assim, a AfD participou do financiamento do auxílio emergencial e da extensão da Bolsa Família, no montante de 1,3 bilhão de reais. Estamos muito satisfeitos de participar deste programa de ajuda aos mais necessitados. A AfD também financiou bancos estaduais, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco dos Estados do Sul, para que pudessem apoiar a retomada sustentável da atividade econômica e as cidades, com quase 1 bilhão de reais no total. Eu gostaria de destacar um último fator que não aparece na publicação, mas que deve ser valorizado: a mobilização das empresas francesas. Elas têm demonstrado grande generosidade em apoiar milhões de pessoas no Brasil por meio de doações de artigos de primeira necessidade. Concluindo, acreditamos que, através dessas ações e com nossos parceiros europeus, contribuímos para atenuar o impacto da pandemia para os brasileiros. Estamos convencidos de que só conseguiremos superar essa crise juntos. E é por isso que a França contribuiu para a criação da iniciativa COVAX, que tem como objetivo proporcionar a todos o acesso à vacina. Somente trabalhando juntos, venceremos o vírus. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da senhora embaixadora Vichy-Collet ao Brasil, senhor Reiko Christoph Thoms. Embaixador. Muito obrigado. Prezado senhor embaixador Ibáñez, caro Ignacio, excelências, caros colegas, prezadas senhoras e senhores. A pandemia da Covid-19 continua a determinar a vida de todos nós, no campo profissional como também pessoal. Quem tinha imaginado e esperado que, o mais tardar com o início das campanhas de vacinação no mundo inteiro, poderíamos retomar a nossa vida de antes, percebeu e percebe, infelizmente, que se enganou. No mundo inteiro, são grandes as perdas a lamentar. Praticamente não há uma única família que tenha sido poupada da doença. Cada um conhece alguém que a enfrentou. Os óbitos chegam a centenas de milhares. Na consciência de todos nós, imagens terríveis ficaram gravadas. Além do combate à pandemia, as sociedades ao redor do globo ainda se dedicarão por um bom tempo à superação dos impactos de longo prazo. Nesta situação, é essencial que estejamos unidos e nos ajudemos mutuamente, da melhor forma possível. A Alemanha tem prestado e continuará a prestar a sua contribuição para isso. Estou muito feliz que hoje, por meio da publicação da delegação da União Europeia, possamos divulgar diversos projetos de apoio que beneficiam a população brasileira no combate à pandemia. Os projetos da Alemanha descritos são financiados em parte com recursos públicos, em parte com recursos privados. Mas há também ótimos exemplos de financiamentos mistos na forma de parcerias público-privadas. Gostaria de expressar, nesta oportunidade, meu imenso agradecimento a várias empresas alemãs pelos recursos disponibilizados. Não quero entrar em mais detalhes aqui. Os projetos estão direcionados para levar a ajuda imediata a pessoas e comunidades afetadas. Os senhores mesmos poderão se convencer disso com o conteúdo da publicação. Gostaria de mencionar apenas 2 projetos concretos que ainda não puderam ser citados na publicação. No fim de março, entregamos ao estado do Amazonas insumos hospitalares e 80 respiradores. Dessa forma, podemos contribuir
para minimizar as carências mais graves nesse estado, que foi particularmente atingido em certos períodos. E, em breve, vamos oferecer, por meio do nosso Banco de Desenvolvimento KfW, crédito fomentado pelo governo alemão no valor de 350 milhões de euros. Com isso, vamos apoiar o programa de auxílio emergencial destinado aos grupos mais vulneráveis da população. A publicação apresenta medidas de ajuda nos diversos Estados-membros da União Europeia e da própria União Europeia. Elas deixam evidente que a Europa, como o Team Europe, está prestando sua contribuição em sua diversidade para o combate à pandemia. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor embaixador Heiko Thoms e passamos, então, a palavra para o embaixador de Portugal no Brasil, senhor Luís Faro Ramos. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Caro Ignácio, senhor embaixador representante da União Europeia no Brasil, em seu nome, cumprimento todos e, como dizem os nossos amigos angolanos, todo o protocolo observado. É um gosto estar aqui. Curiosamente, faz um ano que a equipa Europa existe. Eu estava como presidente do Instituto Camões, na altura, há um ano, o organismo português que se ocupa da cooperação para o desenvolvimento. E pude testemunhar o nascimento desta iniciativa e agora vejo com muita satisfação, e no caso do Brasil, que esse bebé cresceu e está a dar resultados muito, muito positivos. Eu sou da presença de todos, mas particularmente, se me permitem, as 100 pessoas que estão envolvidas neste evento que eu vejo aqui no meu ecrã, entre as quais muitos representantes da sociedade civil brasileira. E é muito importante que a sociedade civil brasileira se envolva também nestas matérias, porque o que isso mostra é que o lançamento da publicação da Equipa Europa sobre as ações desenvolvidas aqui no Brasil desperta interesse na sociedade civil, é reconhecido pela sociedade civil como um contributo importante para a luta contra a pandemia. O Brasil para Portugal é muito mais que um país parceiro estratégico. É um país irmão. E quando os nossos irmãos estão em dificuldades, nós ajudamos. Foi isso que Portugal fez logo em janeiro, na situação muito complicada que então se vivia em Manaus, através de uma ajuda financeira direta ao Hospital Beneficente Português, e foi isso que fizemos também, com muito gosto, através da Equipa Europa, no contexto da Equipa Europa, com um envio de medicamentos para as autoridades brasileiras. E certamente que faremos mais iniciativas que estão a caminho, seja em doação, contribuição direta, bilateral, seja através da Equipa Europa. Portugal continuará a olhar com muita atenção para as possibilidades de contribuir para a luta contra a pandemia aqui no Brasil. E como o Brasil é um grande país, certamente não demorará muito até ser um contribuinte fundamental para a luta contra a Covid. Como foi, e gostava de lembrar isso, porque isso é muito importante em termos da história do Brasil na questão da diplomacia da saúde, o Brasil foi, há uns anos atrás, no passado, um grande contribuinte mundial para a luta contra o AIDS. Eu penso que o Brasil não tardará muito, estará em condições também de ser um contribuinte fundamental para a luta contra a Covid. Até lá, claro que continuaremos certamente a dar a nossa contribuição. E não vou entrar em pormenores sobre a Equipa Europa, porque o nosso colega e amigo Ignácio Ibanhas já o fez e muito bem. Gostaria só de saudar também as autoridades brasileiras aqui presentes, na pessoa do embaixador Fábio Marzano, com quem temos colaborado muito estreitamente, e aproveito para agradecer publicamente toda a ação e a iniciativa e a disponibilidade que tem demonstrado, e certamente que continuaremos a falar. É um marco histórico este de hoje, porque lançamos a publicação, mas o trabalho continua e continua todos os dias. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor embaixador Luiz Faro Ramos e passamos agora a palavra para o embaixador Fábio Mendes Marzano, secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores. Com a palavra, o embaixador Marzano. Obrigado, bom dia mais uma vez. Só queria expressar a minha grande satisfação de estar aqui participando desse webinar, assim, cercado de tantos embaixadores amigos, né, de quem pude ouvir todas essas iniciativas tão generosas da União Europeia que têm beneficiado o Brasil e que vou transmitir ao nosso chanceler Carlos França assim que o seminário acabar, né? Para o Brasil, é uma satisfação muito grande saber que pode contar com a Europa nesse momento tão difícil, não é? Eu penso que essa pandemia ela colocou em teste, né, talvez praticamente todos os países do mundo, as regiões, também os organismos multilaterais, em especial a OMS, não é? Com a sua capacidade de reação, de orientação dos demais países, né? E talvez a gente possa dizer que nem todos os países passaram nesse teste, né? Nesse teste da solidariedade, que é uma palavra que foi muito repetida aqui, que é fundamental nesses momentos. Mas, sem dúvida alguma, os países da União Europeia, especialmente esses que estão aqui representados, se mostraram muito mais do que à altura, né? Passaram com louvor nesse teste e mostraram, nesse momento difícil, não só o que são capazes de fazer, mas também a força das suas democracias, não é? E o Brasil fica muito honrado de poder se beneficiar dessa ajuda amiga, né? Como disse agora também o embaixador de Portugal, nós, na verdade, já temos até ajudado países aqui da região, não com vacinas, que ainda não temos em quantidade, mas com oxigênio, com alguns outros materiais, na medida das nossas possibilidades, né? É uma obrigação que nós temos também, mas fazemos também isso com muita satisfação, né? E esperamos, muito em breve, podermos também ajudar com vacinas. É um projeto que nós temos e achamos que vai ser muito importante, né? Mas de onde também essa nossa busca hoje em dia para termos maior autonomia, não é? No momento, nós temos recebido vacinas, sobretudo, da Coronavac, que é fabricada na China, e da AstraZeneca Oxford, né, para a qual contamos com a colaboração do Reino Unido e da Suécia também, a AstraZeneca e a Suécia, né? São essas duas vacinas, sobretudo, que têm permitido aí vacinar, acho que no momento já mais de 60 milhões de brasileiros, né? E mais de 10% da população com as duas doses, né? Estamos avançando e o nosso objetivo principal é encontrar, buscar autonomia, ou seja, que possamos fabricar os ingredientes ativos e outros ingredientes das vacinas, porque aí sim, para deslanchar a produção e podemos, inclusive, distribuir para outros países aqui da região que assim o peçam e o necessitem, né? E para isso, também transmito essa mensagem, esperamos continuar contando com o apoio de todos os países da União Europeia. Então, mais uma vez, eu agradeço, contem comigo, e como disse aí um amigo embaixador de Portugal, estamos aqui sempre às ordens e sempre dispostos a colaborar, a cooperar em tudo que for necessário pelos nossos países e pelos nossos povos, né? Obrigado. Obrigada, embaixador Marzano. Nós agradecemos as palavras de todas as autoridades que participaram da abertura e que mostraram a respeito na luta contra a Covid-19. Iremos agora mostrar um vídeo da publicação. Desfazemos assim a mesa de abertura.
Então, esse vídeo é um vídeo simples, apenas para mostrar para todos a parte gráfica. A publicação está disponível no site da Delegação da União Europeia, para todos que quiserem ler. Vamos agora passar a segunda mesa, convidando o doutor Ricardo Mourinho Félix, que é vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, para a sua fala. Doutor Mourinho. Muito obrigado. As minhas primeiras palavras são para cumprimentar o Sr. Embaixador da União Europeia, Inácio Ibáñez, e para agradecer o convite que dirigiu ao Banco Europeu de Investimento. Gostaria também de cumprimentar os senhores embaixadores e representantes dos Estados-membros, representante do Governo do Brasil, dos bancos bilaterais e, muito importante, como tem sido já referido, os representantes da sociedade civil, porque se algo que aprendemos com esta pandemia é que a sociedade civil tem um papel absolutamente fundamental neste tipo de riscos e de eventos que enfrentamos, e só com o comprometimento de todos e da sociedade civil é possível dar uma resposta integrada e uma resposta eficaz que nos permita, dentro de, esperamos, não muito tempo, estar fora daquilo que é um episódio que marcará todas as nossas vidas. Agradeço à Delegação da União Europeia no Brasil, ao embaixador Inácio Ibáñez, o convite para este evento de lançamento da brochura de apoio da Equipa Europa, de Team Europe, ao Brasil na luta contra a Covid. Para o BEI é uma satisfação para se fazer parte desta iniciativa, uma iniciativa que representa bem o apoio e a colaboração que neste período de pandemia todos devemos ter. E aqui em particular entre a União Europeia, os países da União Europeia e o povo brasileiro. O BEI dedica cerca de 10% dos seus empréstimos, dos seus recursos financeiros, a atividades em benefício de parceiros no exterior da União Europeia. Enquanto Banco da União Europeia, apoiamos as relações da União Europeia com a América Latina, através do financiamento de projetos que contribuem para a realização daquilo que são os objetivos de política externa da União Europeia. E esses objetivos centram-se no desenvolvimento de infraestruturas económicas, de infraestruturas ambientais, de infraestruturas sociais, mas também no apoio e no desenvolvimento da atividade do setor privado, que é tão importante naquilo que é a evolução das nossas sociedades e naquilo que é a inovação, o desenvolvimento e a contribuição para a criação de bem-estar. E hoje enfrentamos todos o desafio das alterações climáticas e, portanto, a adaptação às alterações climáticas e a atenuação dos seus efeitos é também algo que para nós é extremamente importante e que conduz a nossa atividade enquanto Banco da União Europeia, não só dentro da Europa, mas também fora da Europa, e em particular na América Latina. Neste contexto, o BEI apresenta condições de financiamento particularmente favoráveis, com financiamentos em prazos mais longos e em prazos que se adequam bastante bem àquilo que é o financiamento de infraestruturas e também aquilo que é o retorno de projetos que, pela sua natureza, demoram mais tempo a entregar benefícios de volta aos seus investidores. E por isso o BEI é um banco muito paciente, que tem capacidade de tomar risco no seu balanço. Mas a atividade do BEI não se cinge ao mero atividade financeira e de empréstimos, mas também à assistência técnica, que é fundamental para garantir que os projetos que apoiamos produzem efetivamente resultados positivos. Resultados positivos ao nível do impacto social, ao nível do impacto económico, ao nível do impacto ambiental, porque mais do que um banco orientado para os volumes, o BEI é um banco orientado para o impacto, para criar valor, para adicionar valor, onde o setor privado, por si só e deixado apenas àquilo que são os seus incentivos, não é capaz de o entregar. E é aí que os bancos multilaterais, e aqui neste caso o BEI, acrescentam valor e contribuem para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social e para que a vida dos cidadãos seja melhor. Desde o início das operações do Banco Europeu de Investimento na América Latina, em 1993, portanto já há uns tempos, o BEI financiou já cerca de 11 mil milhões de euros em 140 projetos em 15 países em toda a região da América Latina. E tornou-se num importante promotor das energias renováveis e da eficiência energética. Os projetos
nesta área tem um valor superior a 3,1 milhões de euros entre 2011 e 2020, isto é, ao longo dos últimos 10 anos. A atenuação das alterações climáticas e a adaptação aos efeitos são as principais prioridades do BEI na região. Os projetos que apoiamos visam, sobretudo, o ambiente, a promoção da adoção de energias renováveis, a promoção da eficiência energética, mas também sistemas de transporte público sustentáveis, porque essa é também a melhor forma de democratizar aquilo que é a transição climática. Uma transição climática para todos, e em que os transportes públicos sustentáveis são um símbolo dessa transição climática para todos. No Brasil, iniciámos a nossa atividade em 1997 e desde então apoiámos já quase 5 milhões de euros, apostámos 5 milhões de euros de financiamento em diversos setores da economia. No que diz respeito ao Covid e àquilo que tem sido o combate a esta pandemia terrível que assolou a humanidade, consideramos que promover o empreendedorismo é absolutamente fundamental para o crescimento sustentável, em particular nestes tempos difíceis. E a resposta do BEI, como parte do Team Europe, tem sido enfrentar as consequências da pandemia. Na América Latina, o financiamento chegará a cerca de 550 milhões de euros. O Brasil é a maior economia da América Latina, registra já mais de 16 milhões de casos de infecção por Covid-19 e mais de 425 mil mortes, e gostava de aproveitar esta ocasião para expressar a solidariedade do BEI com o povo brasileiro num cenário que exige, obviamente, medidas urgentes e exige uma resposta, e aqui os bancos de desenvolvimento e as instituições financeiras internacionais têm estado desde sempre disponíveis para ajudar com projetos concretos. A iniciativa do Team Europe apresenta soluções e produtos que fazem parte de uma resposta política, mas também operacional à pandemia Covid-19 fora da União Europeia. É um projeto de cooperação em que cooperamos entre todos, cooperamos com a Comissão Europeia, com soluções que se baseiam essencialmente em 3 pontos específicos. Desde logo, uma cooperação que foi formalizada em tempo recorde e com condições favoráveis. O instrumento foi utilizado com o Banco do Nordeste do Brasil para conceder empréstimos, cerca de 200 milhões de euros para apoiar a modernização e inovação de microempreendimentos, com recursos que ajudam a promover o capital e o financiamento quer das necessidades de investimento, quer das necessidades de fundo de maneio das microempresas afetadas pela Covid-19 no Nordeste do Brasil, e com uma elevada prioridade para grupos mais vulneráveis na região, em particular microempresas e o apoio às mulheres empreendedoras. Mas também promovemos desembolsos acelerados. Injetamos a necessária liquidez no mercado para garantir empregos, para acelerar a absorção e a afetação de fundos destinados às empresas brasileiras, e esta foi uma iniciativa aprovada e executada com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e também no setor privado com a empresa Neoenergia do Grupo Iberdrola. E, por último, adaptámos os nossos critérios de elegibilidade. E esta adaptação de critérios permitiu, com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, expandir ainda mais os programas emergenciais ao país, proporcionando apoio para as micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, neste contexto, o BEI tem imenso orgulho em participar no Team Europe, em estar aqui na apresentação desta brochura que traduz tão bem aquilo que foi o trabalho que fizemos e aquilo que é uma defesa da União Europeia daquilo que é o multilateralismo e a forma moderna de ver a cooperação. Uma troca de experiências, uma colaboração, ações conjuntas que são a chave para que todos, em conjunto, possamos sair desta crise. Uma visão da cooperação que seja uma cooperação lado a lado e não com uma cooperação de mera assistência, uma cooperação de verdadeira solidariedade e ajuda entre povos, promovendo o crescimento económico, um crescimento inclusivo e um crescimento que seja sustentável. Muito obrigado a todos, é um grande prazer estar aqui e termino como comecei, agradecendo a todos e em particular ao Sr. Embaixador da União Europeia, Inácio Ibáñez, por este convite para estar presente. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do Dr. Ricardo Mourinho Félix e passamos agora a palavra para o senhor Philippe Orlians, diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD. Muito obrigado, Maria Cristina, senhora embaixadora, senhores embaixadores. Como já foi colocado, a participação da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, se enquadra dentro do programa que o governo francês implementou em resposta à crise da Covid-19 no Brasil. Os programas apresentados pela senhora embaixadora se adequam também aos parâmetros de uma retomada sustentável e são coerentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com as orientações do Green Deal europeu. O acompanhamento financeiro dos programas federais emergenciais atende às necessidades sociais de curto prazo e o financiamento aos bancos estaduais sem aval da União, contribui para dar os alicerces de uma retomada sustentável, social e ecológica. Nesse esforço coletivo que foi implementado nos últimos meses, contamos com parceiros históricos da AFD, como o BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Minas Gerais, e o BRD, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que são aquelas instituições do Sistema Nacional de Fomento brasileiro que têm uma capilaridade e uma capacidade de alavancagem de recursos que fazem com que uma linha de crédito feita a esses bancos tenha uma capacidade dupla ou tripla do valor da linha em termos de recursos disponibilizados. Nós fizemos, durante essa resposta à crise da Covid, novas parcerias, em especial com os Ministérios da Economia e da Cidadania, que entraram a ser parceiros da agência francesa pela primeira vez desde o início das nossas operações no Brasil em 2007. Com esse esforço que a senhora embaixadora mencionou, que foi feito dentro dessa política do governo francês, a carteira da AFD no Brasil chega hoje a 2 milhões de euros, o que coloca o Brasil como o terceiro maior parceiro da Agência Francesa de Desenvolvimento no mundo. Eu acredito, com base a essa experiência recente, mas também o histórico de cooperação e parcerias com o Brasil, que existe hoje no Brasil um grande potencial para acompanhar uma retomada sustentável, que é o que o Brasil precisa, com a participação do setor privado. E é muito alentador observar, animador, que bancos privados brasileiros cada vez mais procuram parcerias com bancos como a AFD para financiamento de linhas de crédito voltadas ao tema do desenvolvimento sustentável e da luta contra as mudanças climáticas. Setor privado, mas também governos e bancos estaduais, já coloquei 2 exemplos disso, mas também empresas públicas e empresas privadas e o próprio governo federal. Essa atuação pode ser focada nos anos que vêm em setores chaves, tanto para a questão da saúde, como para a questão do meio ambiente, que é exatamente o desafio do setor de água e saneamento no Brasil. Através das modalidades do Team Europe, através da cooperação que podemos estabelecer entre as agências europeias, eu acredito que nós temos, como agências europeias, uma capacidade para aumentar a nossa resposta coletiva a esses desafios e quero colocar aqui a plena disponibilidade para participar desse empenho conjunto. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Philippe Orlians e passamos, então, agora à mesa das organizações da sociedade civil, com a fala da senhora Socorro Leite, diretora executiva nacional da Associação Habitat para a Humanidade. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar nesse evento e destacar a importância dessa publicação
que reúne, né, toda a contribuição que tem sido feita através da cooperação internacional ao Brasil. Diz aqui que 2020 foi um ano bastante desafiador para todo mundo, mas que para quem já vivia em situação de vulnerabilidade, foi um ano devastador, né? E nesse sentido, as organizações da sociedade civil tiveram que se reinventar e buscar novas alternativas para apoiar a população mais vulnerável. Enquanto Habitat para a Humanidade Brasil, nós tivemos que redefinir as prioridades e desenvolvemos 2 campanhas emergenciais em apoio às comunidades. Chegamos a atender 292 comunidades em 62 cidades, em 23 estados, mais o Distrito Federal. Campanha para arrecadação de recursos e alimentação para as populações mais vulneráveis, mas também para a instalação de pias comunitárias que pudessem apoiar na higienização em alguns lugares do país. Destacando o apoio da União Europeia, nós conseguimos, através de um projeto com o Fórum Nacional de Reforma Urbana, direcionar um edital de apoio a 11 iniciativas em 9 estados do Brasil, que também apoiaram os mais vulneráveis a partir da distribuição de kit de emergência para mais de 8.000 famílias. E também essas ações locais que foram apoiadas trabalharam em campanhas de sensibilização para mais de 200.000 pessoas. Uma outra ação importante, que foi o direcionamento da articulação para o tema da pandemia, nós conseguimos, com vários aliados, criar uma articulação por direitos na pandemia, que conseguiu, a partir da articulação com diversos órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensorias, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e parlamentares, implementar uma série de iniciativas, desde a proposição de ações emergenciais, monitoramento da ação do poder público nas comunidades e também a questão das denúncias em relação à violação dos direitos humanos. Uma outra iniciativa importante que teve o apoio da União Europeia aqui foi o desenvolvimento da campanha Despejo Zero, né? Para além da necessidade de vacinas, a necessidade de apoio para que as pessoas não passem fome nesse momento difícil do Brasil, nós entendemos que manter a moradia de milhares de famílias que sofrem ameaça de despejo é uma ação bastante importante. Então, centenas de entidades aderiram à campanha Despejo Zero, e no ano de 2020, a partir dos esforços da campanha, nós conseguimos evitar 20 despejos, protegendo, assim, centenas de famílias de estarem sem suas moradias. Nesse momento, a nossa defesa é pela aprovação do projeto de lei 827 de 2020, que suspende os despejos no Brasil durante a pandemia. Esse projeto de lei já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está no Senado Federal. Então, todo nosso esforço no sentido de aprovação desse projeto de lei, e a gente aproveita e pede todo o apoio, né, de quem está participando aqui desse evento, para que a gente consiga pautar, de fato, né, essa medida que é uma medida humanitária e de proteção aos mais vulneráveis no Brasil. Por fim, agradecer ao apoio que a cooperação internacional tem dado ao nosso país, especialmente as organizações da sociedade civil, que tem sido fundamental nesse momento de combate aí ao vírus, nesse momento de pandemia, e agradecer a todos os parceiros e parceiras que estiveram junto com a Habitat nesse conjunto de ações em proteção dos mais vulneráveis. Obrigada. Obrigada, senhora Socorro Leite. Passo agora a palavra, então, ao senhor Jacobo, vice-presidente da AVSE Brasil. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para a participação desse webinário. Especialmente, gostaria de agradecer a delegação da União Europeia na pessoa do embaixador Ignacio Ibanez, e agradecer também a presença de todos. A AVSE Brasil, há 10 anos, vem trabalhando juntamente com a União Europeia na promoção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, no Brasil e na América Latina.
promovendo a consolidação e a expansão da metodologia APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Organizações da sociedade civil que gerem pequenos presídios sem a presença de arma e sem a presença de polícia, representando uma grande ajuda para o órgão do executivo e do judiciário, uma difícil tarefa de custódia e reinserção dos condenados à pena privativa da liberdade. Em março do ano passado, quando a pandemia chegou no Brasil, logo os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade foram ainda mais reduzidos, com a interrupção de qualquer tipo de atividade, visitas familiares, trabalhos externos, trabalhos internos, acesso a voluntários, ficando ainda mais marginalizado. Foi assim que surgiu a ideia de tentar de promover no âmbito do projeto Mais Allá das Fronteiras, que tem como objetivo sensibilizar a população sobre a temática penitenciária, implantar uma campanha de sensibilização e uma campanha que pudesse contribuir para reduzir a velocidade das infecções de coronavírus. Portanto, instalamos, né, em 23 APAC, em Minas Gerais e no Maranhão, unidades produtivas pela produção de máscaras protetivas. Assim, os recuperando, é assim que se chama as pessoas privadas de liberdade que cumprem pena dentro das APAC, puderam produzir máscaras, combater a sociedade e também manifestar a contribuição para a sociedade que as pessoas privadas de liberdade podem dar em combater e mitigar o impacto do coronavírus nas comarcas onde as APAC estão instaladas. Esta iniciativa, que foi realizada através de um regrant, né, do projeto realizado em parceria com a União Europeia, desencadeou uma série de outras parcerias que se agregaram ao longo do tempo, chegando a produzir quase 1.800.000 máscaras, né, envolvendo outros parceiros como o Banco Itaú, o Banco do Brasil. E foi reconhecida recentemente pela Folha de São Paulo como uma das 10 melhores iniciativas de redução do impacto na difusão e na transmissão do coronavírus no âmbito do Prêmio Empreendedor Social do ano. Estamos agora tentando de dar um passo a mais, né? Estamos recebendo vários sinais que a pandemia, os efeitos sociais e econômicos da pandemia estão cada vez mais penetrantes e capilares nas nossas comunidades. Portanto, juntamente com o setor de cooperação da delegação da União Europeia, estamos tentando de dar um segundo passo nessa direção. Não mais com a produção de máscaras protetivas, porque já, vamos dizer assim, todas as APAC do Brasil estão produzindo máscaras, mas também tentando de responder a um dos principais problemas que estamos percebendo, que é a fome, né? 19 milhões de brasileiros, uma pesquisa muito recente, voltaram a sofrer fome. Portanto, através de um outro regrant, vamos tentar de contribuir a responder a estas necessidades. Esses pequenos presídios produzirão e fornecerão gratuitamente refeições, né, para a população de rua. Concluo retomando uma frase que foi falada hoje nesse webinário, que a gente utiliza muito, que estamos vivendo uma mudança de época. E para a ABSE, tentar de responder à necessidade das pessoas mais vulneráveis em uma mudança de época, é necessário trabalhar dois aspectos. Foi falado também muitas vezes, é aquilo da solidariedade, mas também é necessário utilizar inovação, que a gente resume na palavra criatividade. Obrigado. Muito obrigada, senhor Jacopo Sarachelli.
Concluímos agora todas as mesas e passamos a palavra ao primeiro conselheiro, chefe da cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil, o senhor Stefan Heine, para o encerramento. Muito obrigado, Maria Cristina. Bom dia a todos. Bom dia, embaixadores, embaixadora dos Estados-membros da União Europeia. Bom dia, secretário Marzano, Itamaraty. Bom dia, vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos, o diretor da AfD aqui no Brasil, e os projetos da sociedade civil, a diretora de Habitat para a Humanidade e o vice-presidente da AFSI. Muito obrigado pelas palavras tão interessantes que mostram que temos uma cooperação bem ampla, cobrindo vários setores, entre fornecimento de equipamentos médicos e de medicamentos, créditos para a recuperação socioeconômica da crise, trabalho com a sociedade civil e também cooperação com o setor privado. A pandemia que estamos vivendo neste momento é um desafio enorme e precisa exatamente da contribuição de todos esses atores no Brasil, na Europa e na cooperação internacional. Claro que os governos têm um papel fundamental nesta crise, mas também as instituições financeiras, como temos visto aqui, a sociedade civil e o setor privado. A cooperação da equipe Europa com o Brasil na luta contra a Covid-19 e dos seus efeitos vai continuar a mediano e acho que também a longo prazo. Estamos aqui para apoiar e cooperar com o Brasil e um exemplo de futuras ações de cooperação com a sociedade civil é um edital que está em curso e vai ser ao final da avaliação das propostas, que tem como uma das prioridades a recuperação socioeconômica na Amazônia. Mas também temos ouvido que os bancos representados aqui, Banco Europeu de Investimento, a AfD, vão continuar o financiamento de retomada socioeconômica e do meio ambiente. E o embaixador alemão também mencionou um crédito, uma facilidade de crédito do Banco Europeu de Desenvolvimento para o Brasil. Então, pensamos estar aqui disponíveis para apoiar a recuperação socioeconômica e aproveitar as oportunidades que essa recuperação também mostra. Acho que o termo inovação neste contexto é bem importante e também a retomada inclusiva e também respeitosa do meio ambiente. Tudo isso já são prioridades da União Europeia e nós gostaríamos de traduzir essas prioridades também na nossa cooperação com o Brasil. A experiência com a equipe Europa no apoio ao Brasil na luta contra a Covid-19 foi uma experiência boa e nós queremos continuar de trabalhar desta maneira, com uma cooperação muito estreita entre as instituições e as embaixadas dos Estados-membros e da União Europeia. Neste sentido, pensamos desenvolver outras atividades de equipe Europa, por exemplo, no âmbito da recuperação inclusiva e verde. E tudo isso, como disse o colega da Agência Francesa do Desenvolvimento, inspirado das políticas da União Europeia no contexto do Pacto Verde. Então, acho que muitos detalhes da cooperação da equipe Europa foram apresentados hoje. Quero agradecer de novo aos embaixadores aqui presentes, não? Pelas contribuições, os outros palestrantes, mas também a equipe da União Europeia que trabalhou muito nas últimas semanas para fazer possível este evento, a criativa para apoiar a organização e também a empresa que nos ajudou a fazer essa publicação e os Estados-membros que contribuíram na preparação deste evento. Espero que é um início para mais cooperação com todos os atores que mencionei e para ter um impacto maior na luta contra a Covid-19,
mas também na nossa parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia e o desenvolvimento sustentável aqui no Brasil e na Europa. Muito obrigado e com essas palavras o evento está fechado. Muito obrigado.